Ok, nesse vídeo eu vou deixar um pouco de lado o aspecto geométrico da integral, porque a gente vai voltar a usar a integral para calcular várias coisas depois. Mas já que a gente tem agora um teorema fundamental do cálculo que diz que integrais podem calcular, em princípio, podem ser calculadas via primitivas, eu quero falar só de primitivas durante uns 2 ou 3 vídeos, ok? Então, o nosso problema aqui a gente tem uma função, ok? Que é f, ou às vezes outra coisa, e o objetivo é achar a sua primitiva. Ou, digamos, as suas primitivas, né? Porque a gente sabe que tem infinitas primitivas e eu vou sempre colocar essa constante c. Então, a primitiva, até agora eu escrevi ela usando uma letra maiúscula, mas tem um outro jeito de escrever, que é da seguinte maneira. Ok? Então, essa segunda notação aqui, é claro que ela é inspirada da origem, né, desse problema de primitiva, porque a gente sabe, né, que a integral definida de Riemann, que a gente considerou nas últimas sessões, é uma integral definida. E eu já falei que tem várias razões de usar esse símbolo aqui, de usar esse dt aqui, e aqui são os limites de integração. Mas, então, por que eu uso aqui isso aqui, mas sem colocar os limites? Porque eu quero só indicar com essa notação aqui que eu estou procurando uma função que é uma primitiva de fzinho. Ok? Então, eu vou escrever às vezes, eu vou escrever assim, isso aqui pode ser ou uma primitiva, ou que a gente vai falar às vezes de integral indefinida. Por que é indefinida? É porque ainda não tem os limites aqui, ok? Eu não coloquei, não tem limites igual tem numa integral definida. Então, uma integral definida, que é a integral de Riemann, ela é associada a um intervalo, e aqui a integral indefinida é uma função de x. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Tá? Esse número aqui, essa expressão aqui, agora é uma função de x. Ok? Porque no vídeo anterior eu falei que a integral definida não é uma função, a integral definida é um número. Enquanto agora, para mim, essa integral indefinida é uma função, e essa função eu já sei que eu posso usar ela depois para calcular uma integral definida. Mas depois a gente volta a falar um pouco disso. Então, por exemplo, antes eu escrevia algo assim, por exemplo, se f de x for x, simplesmente, então uma primitiva de f pode ser escrita assim, x2 sobre 2 mais uma constante. Então, em vez de escrever isso tudo, eu posso simplesmente escrever assim, que uma primitiva da função x é igual a x2 sobre 2 mais uma constante. Ok, então essas duas coisas aqui, esses dois jeitos de escrever são absolutamente equivalentes.
A vantagem dessa segunda aqui é que aparece explicitamente quem é a função que está sendo primitivada ou antiderivada, tanto faz. Ok. Perfeito. Então, eu vou escrever algumas propriedades, alguns fatos, né, associados a essas primitivas, as principais propriedades das primitivas. A primeira é que se eu tiver essa função primitiva de f, ok? Eu vou ter a seguinte propriedade, é que se eu derivar essa primitiva, pela definição aqui, é claro que eu volto para f. Okay? Se a gente lembra um pouco dessa notação que é meio para sugerir um pouco o que está acontecendo, que eu usei no último vídeo, a primitiva de uma função f, tá? Se verticalmente eu coloco a derivada, tá? A derivada, achar uma primitiva me faz subir para a primitiva e a derivada me faz voltar para a mesma função. Ok? Por outro lado, se eu tiver a derivada de f e que eu procurar uma primitiva dessa derivada, é claro que isso me faz voltar para f. Mas já que a segunda operação aqui é de calcular a primitiva, aqui vai aparecer uma constante, o que não aparece na linha anterior. Ok? Então essas são as propriedades básicas. E tem outras, tem um monte de outras propriedades. Procurar a primitiva de um número vezes uma função, tá? É equivalente a procurar esse número vezes a primitiva da função. Okay? O que a gente está dizendo aqui é que um lambda, que é uma constante, ele pode sair da operação de procurar primitiva. Okay? A gente tem outras propriedades, essas daqui todas são herdadas da propriedade derivada, né? Então, por exemplo, se eu procurar a primitiva de f mais g, então isso aqui posso decompor em dois problemas, que é achar primeiro a primitiva de f, seguida adicionada à primitiva de g. Isso é porque a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Ok? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo. Sei lá, eu tenho a primitiva de x que está aqui, então vamos supor suponha que você queira calcular a primitiva de x mais o cosseno de x. Então isso vai ser igual, pela fórmula aqui acima, vai ser igual a primitiva de x mais a primitiva de cosseno x. A primitiva de x é um x2 sobre 2, a primitiva do cosseno eu sei que é um seno, e eu vou colocar uma constante c aqui. Observe, você podia perguntar, mas por que eu não escrevi assim? Eu podia ter escrito uma primeira constante para a primeira integral, e depois eu tenho uma outra integral onde aparece de novo uma constante, então eu teria que dar um outro nome para ela, ok? Mas já que eu tenho aqui duas constantes, eu posso muito bem chamar a soma dessas duas como uma terceira constante, que é c linha, sei lá. Okay? Então, quando tem o importante é colocar uma constante no fim. Não é muito importante colocar soma de constantes. Então, o importante é de ter uma constante lá. Então, vamos colocar ela aqui. Mais c. Ok, então, cada vez que eu sei calcular duas primitivas, eu sei calcular uma terceira, que é a soma das duas funções iniciais. Ok?
Eu vou colocar aqui, escrever em vermelho. Tá? É meio óbvio, sabendo o que a gente sabe sobre derivadas, mas a observação é que não tem uma expressão, não tem uma fórmula para a integral de um produto. Ok? Eu nem vou escrever, mas o que eu quero dizer aqui é que a primitiva de f vezes g, obviamente, não é igual à primitiva de f vezes a primitiva de g. Do mesmo jeito que a derivada de f vezes g não é igual à derivada de f vezes a derivada de g, porque tem uma regra de Leibniz lá. Então a gente vai voltar a estudar isso mais tarde. Ok? Então vamos fazer uma pequena lista das coisas que a gente já sabe, das funções que a gente já sabe integrar. Primitivas elementares, vamos chamar isso. Tá, isso está na página, sei lá o que, está lá na apostila. Eu tenho várias coisas. Primeiro, a primitiva de uma constante, então vamos chamar lambda de uma constante. Obviamente, é lambda vezes x. Talvez mais uma constante. Okay? Então, eu escrevi já, mas eu vou escrever de novo. A primitiva de x é x2 sobre 2. Agora, isso vale em geral. A primitiva de x de algum polinômio, na verdade, a potência de x, o mecanismo é o contrário da derivada, então eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo. Eu aumentar a potência e dividir por p mais 1, mais uma constante. Então vocês deveriam falar assim, aqui, cuidado, isso aqui é se p é diferente de menos 1. Quando p é igual a menos 1, eu estou no caso particular. Quando p é menos 1 é a mesma coisa do que a primitiva de 1 sobre x. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, quanto que vale isso? Se x for positivo, eu sei que vai ser o log. Ok? E se x é negativo? Então, se x é negativo, não quer dizer que a função 1 sobre x não possui primitiva, é simplesmente que eu preciso verificar. Então, vou só fazer assim, vou escrever aqui, observe. Vamos calcular, vou fazer assim, pega um x negativo e calcula a seguinte derivada, ln de menos x. Porque essa função aqui é bem definida, porque o x é negativo, então menos dá mais. Então, quanto que dá isso? Eu aplico a regra da cadeia, vai dar 1 sobre menos x, vezes a derivada de menos 1, que é de menos x, que é menos 1. Então, é 1 sobre x. Ok? Então, isso implica que se a derivada dessa função aqui é igual a essa, quer dizer que uma primitiva dessa é dada por essa função. Então, eu posso escrever que se x é negativo, uma primitiva de 1 sobre, a primitiva de 1 sobre x é da forma ln de menos x mais uma constante. Okay? Mas quando o x é negativo, escrever menos x é a mesma coisa do que pegar o módulo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar módulo de x e escrever para qualquer x diferente de zero. Claro que o zero é sempre proibido. Okay?
Mas agora eu tenho a expressão da primitiva de 1 sobre x para qualquer x diferente de 0. Ok? Então, isso aqui resolve o problema das potências de x. E tem, claro, tem as primitivas das funções trigonométricas. Então, o seno tem uma primitiva que é menos cosseno. O cosseno tem uma primitiva que é seno de x. E eu podia colocar aqui, já que eu tenho seno e tangente e cosseno, seria natural perguntar sobre a primitiva da tangente. Então, tangente é seno x sobre cosseno x, mas é claro que a primitiva de um quociente, igual a gente tinha aqui, né? A primitiva de um quociente não é o quociente das primitivas. Então, para a tangente, a gente vai ter que esperar um pouco. Provavelmente já no fim do vídeo eu vou poder calcular a primitiva da tangente, mas preciso esperar um pouco. O que mais que a gente conhece? Tem que pegar todas as funções que eu já derivei e reinterpretar elas como primitivas. Então, por exemplo, umas coisas que a gente fez foi derivar as funções trigonométricas inversas. Ok? Então, se essa identidade vale, ela pode ser reformulada em termos de primitiva. A primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado é arcseno. Ok? E também, eu não vou escrever a mesma coisa para o arcosseno, porque não é muito diferente. Eu vou escrever essa daqui, que é importantíssima. A primitiva de 1 sobre 1 mais x2 é arctangente. Ok? Então está perfeito. Só vou continuar assim. Perfeito. Então, por exemplo, suponha que você queira calcular. O que aconteceu aqui? Ok, então suponha que você queira calcular a primitiva de 1 sobre x3 menos cosseno de x. Então, pelas regras para calcular a primitiva, eu posso separar isso em dois. Eu tenho 1 sobre x3, que é a mesma coisa que x elevado a menos 3, menos a primitiva do cosseno. Então, o menos ele também saiu dessa primitiva aqui, né? Por quê? Porque eu sei quando, aqui eu vejo nessa regra de derivação, quando eu tenho um lambda dentro, uma constante dentro da integral, ela pode sair, né? E calculo. Desculpa, não era nessa propriedade, era uma propriedade anterior. Aqui. Quando eu calculo a primitiva de uma função, a constante pode sair se eu multiplicar ela. Ok. O que eu estava falando? Então, quem é a primitiva de x elevado a menos 3? Então, x elevado a menos 3 se encaixa nesse caso, porque menos 3 é um p que é diferente de menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, menos, e a primitiva do cosseno é o seno. Eu coloco a minha constante c. Então, escrevendo isso um pouco melhor, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, dá menos 1 sobre 2x2 menos seno x mais c.
Ok. Mas eu quero começar a considerar primitivas de funções um pouco mais... quer dizer, eu quero começar métodos de integração, se chama. Então, tem vários métodos de integração, mas esse primeiro que eu vou estudar agora se chama substituição. É um método de integração por substituição. A gente vai entender por que se chama substituição. Ok? E eu deveria falar... por que eu falo integração? Integração, lembra de integral, né? Quando a gente fala integrar uma função, tá? A gente, isso aqui significa, na verdade, achar uma primitiva de f. Por quê? Porque na prática você procura uma primitiva tendo como objetivo calcular uma integral. Então a gente fala meio um abuso de terminologia, mas para achar uma primitiva a gente fala às vezes de integrar a função. Ok. Então, o que é esse método? Então, o que eu vou fazer aqui eu vou tentar motivar um pouco esse método da seguinte maneira. Suponha que você tenha um exercício de derivação, ok? Então, isso aqui a gente podia ter feito bem antes de estudar integrais, mas suponha que você queira derivar. Então, um exercício de derivação que envolve aqui vai ser sempre regra da cadeia. Então, por exemplo, suponha que você tenha a função seno de 2x que você quer derivar. Então, você deriva, você aplica a regra da cadeia e você obtém cosseno de 2x vezes 2. Outro exemplo. Suponha que você tenha a seguinte função, e elevado a seno de x, que você quer derivar, aplica a regra da cadeia, vai sobrar e elevado a seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x sendo a derivada do seno, e antes esse 2 era a derivada de 2x. Okay? Mais um exemplo, suponha que você queira derivar a função raiz de 1 mais x2. Então, você vai e você obtém 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 mais x2, isso vem da derivada da função raiz, e que você multiplica por 2x, onde esse 2x é a derivada desse x2 aqui. Ok. Então, e cada vez, o que eu tive aqui, 3 vezes em seguida, foi uma coisa do tipo, eu tenho f de g, que eu derivo, que me dá f' de g, vezes g'. G' sendo a derivada interna do que tem aqui. Ok. Então, agora eu vou pegar essas expressões que eu acabei de obter via uma derivação e eu vou fazer a interpretação em termos de integração. Então, integrar significa que, a cada vez que eu tenho uma derivada, significa que eu tenho uma primitiva também. Então, qual que é a primitiva que eu posso obter a partir dessa primeira derivada? Eu sei, por exemplo, que a primitiva dessa função aqui, cosseno de 2x, vai ser igual a metade
Seno de 2x, mais uma constante. Já que quando eu derivo o seno de 2x, eu obtenho 2 vezes esse cosseno, dividido por 2 vai me dar o cosseno. Okay? Para a segunda integral, eu sei a partir do que eu calculei aqui, que a primitiva de e elevado a seno de x vezes o cosseno de x é igual a e elevado a seno de x mais c. Para a terceira, eu vejo que aqui eu posso fazer essa divisão por 2, né? Nessa terceira, eu vejo que a primitiva de x sobre a raiz de 1 mais x2 é igual a raiz de 1 mais x2. Tá? Eu estou só lendo essas expressões aqui de trás para frente. Ok? Esqueci o mais c. E, finalmente, essa última daqui me diz que cada vez que eu tiver que integrar uma função que é da forma f' de g vezes g', então isso vai ser igual a f de g. Mas talvez uma constante. Ok? Então, isso aqui é uma fórmula. Então, a gente vê que essa fórmula aqui ela é diretamente associada à regra da cadeia para a derivada. É só um outro jeito de expressar a regra da cadeia, só que em termos de integração. Então, a gente tem que pensar nessa fórmula como sendo útil para calcular a primitiva de uma função que pode ser escrita dessa forma. E vou dar alguns exemplos agora para ver como que isso pode ser feito na prática. Porque você tem que pensar que, na prática, você não vê o lado esquerdo, você não vê a coluna esquerda, você só tem uma integral para calcular. E o ideal seria de pensar como que eu adivinho o que tem da onde que veio do lado esquerdo. Então vamos ver um exemplo muito simples demais talvez, mas que permite entender o que está acontecendo aqui. Então vou começar com a seguinte primitiva. Suponha que você queira calcular essa primitiva aqui. Então, eu tenho que pensar que eu gostaria de usar a fórmula que está aqui, mas para isso eu preciso escrever a minha integral aqui e colocar a função que aparece nessa integral na forma que está aqui, com uma função f, uma função g e as suas derivadas. Okay? Então, para isso, eu vou olhar e eu vejo que nessa fórmula aqui aparece em algum lugar um g e em um outro lugar um g'. Então, é isso que a gente tem que treinar um pouco, é a habilidade de detectar numa função igual a essa. Tá? Eu preciso detectar qual pedaço pode ser a derivada do outro. Então, eu vejo aqui um x2 e eu vejo aqui um x. Então, eu sei que a derivada de x2 é 2x. Então, se eu tivesse um 2x aqui, em vez desse x, eu estaria no caminho melhor. Então, o que eu vou fazer é multiplicar e dividir por 1/2. Fazendo isso, eu tenho agora uma função onde eu tenho uma coisa que eu podia chamar de g de x e uma outra coisa aqui que é exatamente g' de x. Tá? Para fazer aparecer, eu multipliquei e dividi por 2. Ok, então com isso eu estou por enquanto com uma expressão da forma cosseno
de G vezes G'. E eu gostaria de identificar com o que eu tenho aqui. Então, eu vejo que a única coisa que falta é chamar cosseno de f', tá? Se f' é cosseno, quem é f? Porque se eu tiver f, eu terei calculado a primitiva, porque eu posso usar essa forma. Então, se f' de x é cosseno de x, quem é f? Seno. Então, você escreve assim, se quiser. F é a primitiva do cosseno, que é seno. Ok? E tem a constante, se eu quiser. Mas eu vou esperar até o finzinho para colocar essa constante. Certo? Eu vou simplesmente pegar para f, vou pegar a função seno que está aqui. Perfeito. Então, eu continuo aqui. E vou escrever isso aqui é igual ao meio, que não mexeu, vezes a primitiva de, agora, uma expressão completa com f, g e as suas derivadas. E agora eu posso usar isso. Eu posso usar a minha fórmula, tá? Porque eu volto a escrever. Essa integral é igual a f de g. Mais uma constante, talvez. E f, agora, f é o meu seno. Então, é seno de g. E quem é g? G está aqui em cima. G é a função x2. Ok? O que eu fiz, eu comecei com uma função aqui, que eu consegui escrever como o que eu tenho aqui nessa forma. E depois eu uso a fórmula. Mas para isso é importante saber identificar quem é f e quem é g. Ok. Então eu vou repetir exatamente a mesma coisa, só que usar umas palavras um pouco diferentes. Eu acho que, às vezes, do ponto de vista computacional, o que eu vou fazer aqui é talvez mais fácil de usar. Então, eu vou repetir, tá? Eu vou calcular de novo essa primitiva agora, só que eu vou reexpressar essas coisas da seguinte maneira. A função g que eu introduzi, né, ela pode ser interpretada como nova variável, como uma nova variável. Que eu vou chamar, e é o que os livros fazem em geral, que eu vou chamar de U. Tá? Então, vamos supor que se define U como sendo g de x. Ok? Então, o que a gente faz é introduzir uma nova variável. Então, o que eu tenho aqui? Eu sei que a derivada, tá? O g era x2, né? Então, a derivada de g com respeito a x é 2x, ok? E a derivada, agora eu não sei se eu fiz isso nos vídeos, eu não lembro. A derivada de uma função u com respeito à sua variável pode ser escrita dessa maneira, às vezes, que lembra a origem geométrica da derivada, que é via um quociente, né, de um incremento de u pelo incremento da variável. Okay? Então, quando eu tenho uma expressão dessa, eu posso, e aqui é meio formal, mas apesar de ser formal, pode ser, a gente pode dar um sentido perfeitamente rigoroso a isso aqui, é que eu posso escrever o du, que é o incremento infinitesimal da variável u,
como sendo a derivada de g com respeito a x vezes dx. Ok? Que é um pouco como se eu tivesse multiplicado aqui por dx, mesmo se dx sendo em si não é bem definido, tá? A gente pode definir o incremento de u como sendo g' de x vezes dx, que no meu caso, já que o g' é 2x, é 2x dx. Ok? Então, por que é interessante fazer isso? Porque na minha integral original, a minha primitiva x de x vezes cosseno de x2, eu vou reescrever todo mundo em função da variável u. Então é importante transformar todo mundo, ok? Então tem o cosseno de x2, que é o cosseno de u, ok? E tem o dx e esse x. Mas eu vejo que x dx está aqui, ok? Então, na verdade, tá? Eu transformo eu faço a mudança de variável, eu chamo x2 de u, e eu lembro que du igual 2x dx, que eu posso escrever assim, 2u sobre 2 igual x dx. Então, isso vem daqui, né? Perfeito? Então, vai me dar cosseno de u vezes dxx, que é du sobre 2. Que é igual, então vou descer aqui, a meio vezes a primitiva de cosseno de u. E observe, eu estou calculando a primitiva com respeito à variável u agora, porque eu fiz uma mudança de variável. Então, a primitiva do cosseno é o seno. Okay? E o seno de u é o seno de x2. Ok? Então, é claro que é a mesma coisa que a gente tinha aqui, certo? Só que o caminho foi um pouco diferente no sentido em que eu quis introduzir uma nova variável no meu problema e, em particular, passar por uma expressão aqui que envolve uma primitiva em termos dessa nova variável. Aí eu calculo a primitiva, né, em termos dessa primeira variável, aí eu obtenho isso, e depois eu volto para a variável original, trocando u pelo sua definição, que era x2 nesse caso. Ok? Então, isso. O método se chama método de substituição, porque a gente faz essa mudança aqui. Então, a substituição foi chamar um pedaço da minha função original, que foi esse, de uma nova variável. E substituir o x2 por um u. Então, vou ilustrar isso aqui em outras situações, para entender bem como que funciona essa substituição. Ok, então o próximo exemplo é, por exemplo, x raiz de 1 mais x2. Ok? Então, de novo, eu enxergo aqui um pedaço, aqui, e esse pedaço que é o polinômio de grau 2, quando eu derivo ele, eu obtenho quase esse x aqui. Então, eu vou tentar definir uma nova variável u, que é 1 mais x2. Logo, tá? O que eu chamava antes de g. Então, a derivada de u é 2x, e se eu expressar isso em termos de du, eu vou ter du é 2x dx. Logo, eu posso escrever, fazendo essa mudança aqui, essa integral, como sendo... Então, vai ter a raiz de u,
E vai ter a dxx, mas o dxx, de novo, vai ser a du sobre 2. Então, vai me dar metade da primitiva da raiz de u, que é u elevado a meio. Mas a primitiva, isso aqui é uma coisa da forma u elevado a p. Ok? Então, eu posso usar a minha fórmula que eu vi antes. Vai ser u elevado a p mais 1, que é meio mais 1, sobre meio mais 1. Mais uma constante. Então, se eu colocar aqui embaixo, eu tenho 3 meios. U elevado a 3 meios mais c. Ok? Então, agora eu calculei a primitiva em termos da nova variável u. E agora eu quero voltar para o meu x. Então, vai sobrar 1/3. E o u agora é 1 mais x2. Elevado a 3 meios. Certo? Então, o que eu vou pedir para você fazer é verifique que essa função aqui é bem a primitiva dessa. Quer dizer, deriva essa e vê que você obtém a outra. Ok? Então, de novo, eu vou enfatizar um pouco. O que eu fiz, eu transformei uma integral em torno de uma nova variável. E esse pedaço vermelho aqui é trabalhar somente com a nova variável u. E somente nessa última etapa aqui que eu volto para a variável original, que é x. Ok. Outro exemplo. Vou fazer vários, tá? Oi, Carlos. Tudo. Eu vou. Tá gravando? Tô. Temos um Você tem um encontro? instantinho. Tá ok. Ok. Pequeno intervalo, vamos continuar. Então eu tenho a função e elevado a x seno de elevado a x que eu quero integrar. Então eu já sei que, por exemplo, e elevado a x tem uma derivada que é e igual a elevado a x. Então parece uma boa ideia aqui definir u como sendo elevado a x, que vai me dar aqui u' e elevado a x, que eu posso escrever simbolicamente como du é igual a e elevado a x dx. E reescrever essa integral toda somente em termos da variável u. Então, eu vou ter seno de u e elevado a x dx, que vai me dar o meu du. Pronto. Então, em termos da variável u, a primitiva é trivial de se calcular. Dá menos cosseno de u, mais um c. Já que u é e elevado a x, me dá cosseno de e elevado a x mais c. Perfeito. Um outro exemplo que contém funções trigonométricas. Na verdade, dois exemplos. Primeiro vai ser o seguinte: cosseno de x sobre seno ao quadrado. Então, aqui eu tenho aqui um seno, cuja derivada é cosseno. Então, eu vejo de imediato qual que é a coisa mais razoável de se fazer. É definir, chamar seno x de u, o que vai me dar um du
que é cosseno de x dx, e reescrever a minha integral. Então, a vantagem é que o meu cosseno de x dx já está aqui. Então, eu vou reescrever usando a variável u, essa integral, 1 sobre seno quadrado, que dá 1 sobre u quadrado, du. O du vem desse cosseno de x dx. Então, u elevado a 1 sobre u tem uma primitiva que é igual a menos 1 sobre u, tá? Porque a derivada de 1 sobre u é menos 1 sobre u2, então vai me dar menos 1 sobre seno x, mais a constante c. Ok? Agora vamos para essa integral que eu mencionei no início desse vídeo, primitiva de tangente. Então, a tangente é seno sobre cosseno. Ok? Então, é um pouco parecido com o exemplo anterior, só que agora o cosseno está embaixo. Então, parece mais razoável chamar cosseno x de u. Eu não vou fazer, ok? Mas eu vou deixar você tentar fazer a mesma substituição que a gente fez, ok? Chamar seno x de u, tentar e ver o que você obtém. E vocês vão ver que vocês obtêm uma coisa que não leva a lugar nenhum. Mas aqui eu vou chamar cosseno de x de u, tá? Então du vai ser a derivada de cosseno, que é menos seno x dx, e reescrever a minha integral. Minha primitiva vai ser 1 sobre u, tá? Tem 1 sobre cosseno, e seno x dx, que é menos du. Então, me dá menos 1 sobre u du. E quem é a primitiva de 1 sobre u, a gente sabe, é ln do valor absoluto de u, mais uma constante. Então, dá menos o logaritmo natural de cosseno de x, mais a constante. Ok? Então, a primitiva, é interessante observar que a primitiva da função tangente faz aparecer um logaritmo. Pode ser até surpreendente. Ok? Vamos considerar um exemplo um pouco diferente. Então, nesse exemplo, não é claro a priori de por que eu quero fazer substituição. Então, vou fazer de um jeito primeiro. Vou chamar isso de jeito 1, que é um truque, na verdade. Eu começo usando um truque que é bom de se lembrar, às vezes. Observe que você pode fazer assim. Você pode escrever x sobre x mais 1, como sendo x. Eu vou inserir o mais 1 e subtrair esse mais 1, esse 1. E fazendo isso, eu posso decompor a fração em dois pedaços. Tem o primeiro pedaço que é 1, e o segundo pedaço que é 1 sobre x mais 1. Ok? Então, a integral primitiva de x sobre x mais 1, na verdade, pode ser escrita como a primitiva de 1
menos a primitiva de 1 sobre x mais 1. Então, isso aqui vai me dar x, tá? A primitiva de uma constante é constante vezes x. E nessa segunda aqui, eu vou ter que fazer alguma mudança de variável, fazer uma substituição. Então, qual que é essa substituição? Parece uma boa ideia chamar u de x mais 1. Aí, derivando com respeito a x, eu vou ter que du é igual a 1 vezes dx. Ok? Logo, a minha primitiva se torna em termos da variável u, du sobre u. Então, de novo, a primitiva de 1 sobre u é o log de u. Então, me dá ln, já que u é x mais 1, de x mais 1. Ok? Então, juntando, eu tenho que a primitiva da função x sobre x mais 1 é igual a x, está aqui, menos o log de x mais 1 módulo mais c. Ok? O que é o jeito 2? Jeito 2, na verdade, ele é essencialmente equivalente, mas ele vai me permitir fazer um comentário. Então, eu tenho x sobre x mais 1. E aqui não é tão claro de por que eu quero fazer isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu posso querer fazer uma substituição para transformar essa integral numa outra integral. Então, eu vou fazer a mesma mudança, a mesma substituição que eu fiz antes. Ok? O que eu preciso fazer é reescrever a minha integral agora, somente usando a variável u. Então, vai ser primitiva de, tem uma barra de fração, embaixo tem u, o meu dx é igual a du, então vou colocar um du aqui, e o que eu faço agora? O que eu faço com esse x? Eu quero reescrever todo mundo em função de u, então a relação entre u e x está aqui, então o que eu preciso fazer é saber como que eu expresso esse x em função de u. Ok? Mas eu vejo aqui que se u é igual a x mais 1, então x é igual a u menos 1. Ok? Quer dizer que esse x aqui se torna u menos 1. Logo, a vantagem é que a vantagem disso sobre isso e que agora eu posso separar essa fração em dois. Eu posso escrever, eu tenho 1 menos 1 sobre u. Que é exatamente o que eu tinha aqui. Quase. Então, eu tenho a primitiva de 1 menos a primitiva de 1 sobre u, que vai me dar u menos ln de u. Então, se eu quiser voltar para o meu x, eu vou ter que escrever u como sendo x mais 1 menos ln de x mais 1. Ok? Então, se eu comparar isso com o que eu tinha aqui, parece que tem uma diferença, que esse 1 aqui, o resto é tudo igual. Mas, na verdade, o que eu posso fazer aqui é juntar a parte não trivial, quer dizer, a parte que depende de x, assim, e juntar todo mundo que é constante.
E esse 1 mais c aqui, o que importa é ter uma constante, então eu posso chamar isso de uma outra constante, tá? O que finalmente faz com que as duas respostas são equivalentes. É a parte principal que contém x, mais uma constante. Em ambos casos, o importante é saber que tem uma constante lá. Ok. Perfeito. Então, eu vou tratar mais dois casos que eu acho interessantes. Depois a gente vai passar no próximo vídeo para um outro método de integração que se chama integração por partes. Então, o exemplo que eu vou tratar aqui é esse. A primitiva de 1 sobre 9 mais x2. Então, antes de começar, eu vou falar aqui que eu me lembro de uma primitiva onde eu não tenho 9 aqui, mas eu tenho 1. Então, vamos lembrar. A primitiva de 1 sobre 1 mais x2 é arctangente. Ok? Então, a minha ideia é transformar um pouco essa função até eu chegar numa expressão onde aparece 1 mais x2. Mas vou ter que ir com cuidado e trabalhar devagar para fazer essa transformação. Então, a ideia é fazer o seguinte. Essa fórmula aqui, ela vale porque aqui tem 1. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é me virar para fazer aparecer esse 1. Então, eu vou reescrever 1 sobre 9 mais x2 como sendo e colocar simplesmente o 9 em evidência, que multiplica 1 mais x2 sobre 9. Que eu posso escrever também como 1 nono, 1 mais x sobre 3 ao quadrado. Logo, a minha primitiva se escreve, eu tiro o 9, porque um nono, desculpa, porque é uma constante, e eu uso a expressão que eu obtive aqui. Ok? E o que eu vejo agora é que isso aqui é quase dessa forma, só falta fazer uma substituição para tornar essa relação completamente clara. Então vamos chamar esse x sobre 3 de u, o que vai fazer com que o du é dx sobre 3, ou, que é equivalente, que o dx é igual a 3du. E eu vou reescrever essa expressão. Então eu tenho 1 nono integral, embaixo é 1 mais u quadrado, o que eu queria, e o dx é 3du. Então eu já posso fazer uma simplificação aqui. E a primitiva de 1 sobre 1 mais u quadrado em função de u vai ser simplesmente arctangente de u. Mais a constante. Então agora a parte integral, a parte calcular primitiva acabou. Uma vez que eu reduzi a minha função inicial a uma função já conhecida, eu uso o que eu conheço, que é esse resultado da arctangente, e finalmente eu troco e volto para a variável original, que era x sobre 3. Perfeito.
Então aqui a substituição me permitiu passar de uma expressão aqui, depois de ter mexido um pouquinho, a uma expressão conhecida. Vou fazer isso aqui mais uma vez no seguinte caso. Eu vou calcular a primitiva de 1 sobre x2 mais 2x mais 1. Então, eu vou fazer uma pequena observação. Tá? O discriminante, o delta aqui, dessa função aqui, ele é negativo. Okay? Pode não parecer muito útil por enquanto, mas o delta do polinômio 1 mais x2 é negativo também. Okay? Então, eles têm uma coisa em comum, esses dois polinômios de grau 2, é que eles não são fatoráveis. E, na verdade, eu posso começar, eu vou tentar fazer de novo uma transformação que me permite me aproximar desse 1 mais x2. Mas, para isso, eu preciso cuidar desse 2x. Então, como que a gente faz, em geral, para cuidar desse 2x, para não ter mais termos proporcionais a x, a gente completa o quadrado. Enquanto eu atendo o telefone, vocês podem completar. Oi. Oi, tudo bem? Ele saiu uns 15 minutos atrás. Não, saiu. Falou. Abraço, tchau. Vamos completar esse quadrado. Então, completar o quadrado quer dizer completar x mais 2x e ver isso como o início de um quadrado. Então, para ter um 2, eu vou ter que colocar um 1. E para ser realmente igual, eu tenho que compensar e tirar o 1 ao quadrado, que aparece aqui. Ok? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ter a primitiva de 1 sobre x2 mais 2x. Ah, gente, foi mal. Não é isso que eu queria calcular. Eu queria um 2 aqui. Ok? Desculpa. Senão não tinha muita coisa para fazer. Então, mais 2. Aí eu uso o quadrado que eu completei. Aí vou ter x mais 1 ao quadrado, menos 1 mais 2, que dá mais 1. Ok? Eu só rearranjei um pouco o meu denominador. E agora pode ser um pouco mais claro de qual substituição que eu posso tentar fazer. Então eu vou chamar x mais 1 de u, que vai me dar um du igual a dx, e que vai me permitir reescrever a minha integral como u quadrado mais 1 du, e isso aqui é de novo um arctangente de u. Mais c. Mas já que u era x mais 1, eu tenho arctangente de x mais 1 mais c. Pronto. Ok, então desculpa, eu errei aqui no início. Era um 2, não um 1. Mas já que a gente está aqui, quem seria... O que acontece se eu transformar aquele 2 em 1? Eu vou deixar um 1 aqui. Ok?
Ok? Então, agora sim, agora na verdade, nesse caso, é exatamente fatorável o denominador. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado. E não tem restinho aqui. Então, se eu fizer de novo a mudança de variável u igual a x mais 1 nessa integral, o que eu vou ter? 1 sobre u quadrado. E a primitiva de 1 sobre 1 quadrado é menos 1 sobre u. Então, me dá menos 1 sobre x mais 1. Então, é interessante ver que transformar esse 2 aqui num 1 muda completamente a cara da primitiva. Ok. Muito bem. Então, eu deixo vocês olharem na apostila. Na apostila tem exercícios para fazer. Perfeito.